E tem uma coisa também que me incomoda muito. Nas redes sociais já tá aquela loucura, né? Aí é a turma que fala de passapano e a turma que fala que já decretamos que tem que mudar o comando técnico. Com sinceridade, Caramujo, eu queria estar aqui falando de um grande começo de Campeonato Brasileiro. Já falei sobre isso. A nossa audiência ela é muito melhor quando o Cruzeiro está bem. Então, é, é isso que me faz ir para viagem, voltar feliz da vida. Você acha que eu gosto de ficar sem dormir direito, pegar voo, ter que vir para cá, ficar nessa encheção de saco aí, que as coisas não acontecem, sabe? Então, o que eu vejo hoje no Cruzeiro e que a gente esperava, eu tô pouco preocupado se, não sei quem tá mal, começou mal, não sei quem trocou e tá bem, tem time que buscou não sei o quê, não quero nem saber, o negócio é o Cruzeiro, aqui a gente fala do Cruzeiro, Samuca TV é Cruzeiro 100%, e eu queria chegar aqui e falar, estamos em evolução apesar dos resultados ruins, e o campo está mostrando que a gente vai sair dessa daqui a pouco. Só que é exatamente o contrário. Né? Não tem nada mostrando que a gente vai sair dessa. Tem a diretoria fechando o mercado, com a gente precisando ir ao mercado, e a comissão técnica que pegou um trabalho pronto, né? E ganha um jogador de nível que é o Gerson. Pode falar se foi pouco ou se não foi, mas ganhou um cara para agregar e muito ao time. E a entrega com mais de um mês de trabalho, pouco mais de um mês, sei que é pouco tempo também, mas temos que levar em conta que o Cruzeiro estava pronto. Então, ninguém que trocou de técnico teve esse cenário. Ninguém que trocou de técnico teve esse cenário. É muito raro um técnico pegar um time que está bem, né? Sim. Um técnico entrar num projeto que está funcionando, que ele precisa dar continuidade e acrescentar coisa nova. Que o discurso do Tite foi certo, né? Mas na prática a gente não viu absolutamente nada até agora. E o Caio falou algo que é importantíssimo, assim. Tem outros times oscilando, você até citou o Grêmio, por exemplo, que trocou de treinador recentemente, mas não tem ninguém tão frágil quanto o Cruzeiro, e é isso que me assusta. Porque é normal, né, Caramujo? Ninguém tá voando nesse momento da temporada, faz parte. Mas a fragilidade do Cruzeiro é muito maior do que a de todos os outros, e isso me assusta muito, porque o Campeonato Brasileiro é muito traiçoeiro, gente. E tudo bem, foram só 3 rodadas, mas daqui a pouco são 10, daqui a pouco são 15, e se não abrir o olho, a briga do Cruzeiro vai mudar muito. E assim, você tá sendo alarmista. Não estou. Pega aí os últimos campeonatos brasileiros, quem engatou uma sequência de 6, 7, 8 jogos sem vencer, o que aconteceu com essas equipes ao longo da competição. Então me assusta demais a fragilidade do Cruzeiro ser muito maior do que a de todas as outras 19 equipes da competição. E a comparação é inevitável, né? Ainda mais quando se começa o Campeonato Brasileiro, porque esses times aí que eu citei, Remo, Grêmio, só trocaram de treinador porque precisavam de um salto, né? E o Luiz Castro tá pegando agora o Grêmio em um contexto muito pior do que o Tite pegou o Cruzeiro, tá recebendo reforços ainda. O Remo, gente, poxa, é muito difícil pro Remo conseguir se estabelecer na Série A depois de 30 anos longe e tá tentando aí com o Osório. Dá para citar o Internacional também, que só teve que trocar de treinador porque chegou o Abel Braga ali na reta final do ano passado para tentar salvar o Inter, e o Inter se salvou, né, de maneira milagrosa. Não é o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro terminou 2025, por mais que já em uma queda de rendimento, mas mostrando muito mais elementos para fazer um bom 2026 do que essas equipes. E o Tite não está conseguindo aproveitar nada, nem o que foi deixado de bom para ele por aqui. Tudo bem, Caramujo. Bom dia, Rafa, Caio, pessoal aí ligado aqui no nosso regenerativo. Não tem nada bem, né, Caramujo? Só muita coisa ainda pra gente falar. Estava acompanhando vocês aí voltando do aeroporto, né? Não acho que vai mudar nada agora. Tá tendo treino agora, então se fosse para mudar já teria que ter mudado, né? Mas tem muitos pontos aí que precisam de explicações, como vocês disseram, né? O empate seria um bom resultado dependendo do desempenho, da atuação, né? E a gente consegue sair de lá preocupado
E mais preocupado ainda com as cenas que a gente viu, né? O jeito como o Cruzeiro levou os gols. Um amigo aqui até me mandou agora o primeiro gol do Mirassol, que o Cássio quase faz milagre, né? Tem acho que 5 lá na beirada lá. Do lado esquerdo. E 2, 3 dentro da área, assim, tipo um negócio parecendo time de pelada, sabe? Todo mundo atrás da bola e ninguém cumprindo determinações. E uma coisa que eu acho que o torcedor ele se incomodou bastante aí nas redes sociais e com razão, o Tite tem participado pouco ali na beira do campo, né? Os auxiliares têm participado mais. Acho que isso precisa ser explicado também, né? O que é? O Tite vê o filho dele, o Matheus Bach, com um potencial para ser o treinador no futuro, mas isso não pode acontecer num processo como esse agora, né? O Cruzeiro contratou o Tite para ser o técnico. Entendemos aqui naquele momento, né, quando foi contratado, devido a um monte de opção que tem por aí, que não sei também se seria. O Cruzeiro queria o Arthur Jorge, né, o primeiro ponto lá, quando sai o Jardim, mas vem aquela questão da multa. E aí ficou ali entre Pessolano e Tite, e a gente entendeu ali no momento, né, um Tite precisando recuperar o seu espaço, querendo mostrar serviço, vem para aquela coletiva lá de apresentação, né, falando de muita vontade, mas o que a gente viu até agora, muito pouco, né. Sei que são poucos jogos, é pouco tempo, mas tá tudo levando a crer que vamos ficar nessa, né. Uma gangorra ali, só que uma gangorra bem baixa e que não é suficiente, né? De classificar no Mineiro, e aí vem Brasileiro no meio disso tudo, que é o mais importante, né? E ontem sai de um jogo que foi muito ruim e vai para uma coletiva que foi desastrosa, né? Aquela coletiva ali, se não vai mudar o comando, e eu acho que não vai agora, ela precisa de uma cobrança por parte da diretoria, né? Alguns diretores estavam acompanhando, inclusive, a coletiva. Se achar aquilo ali normal, é sinal que o Cruzeiro não vai sair dessa tão cedo, viu, Caramujo? Então, só para uma introdução inicial aí, para a gente seguir aqui com o regenerativo, mas a palavra de todo esse começo de trabalho aí é decepção e expectativa hoje é abaixo de zero de que vamos conseguir sair dessa com esse trabalho que vem sendo desenvolvido. E eu lembro bem que, assim, quando a gente começou a tomar aquelas pancadas ali, né? Primeiro o Atlético e depois aquele vexame contra o Botafogo, eu lembro da gente ter colocado, eu falei sobre isso, acho que outras pessoas também, que tinham 5 jogos para o Tite meio que dar uma resposta. Era partida contra o Betim, partida contra o Coritiba, partida contra o América, Mirassol e o RT. Né? Passaram 4, né? 80% desses jogos, assim, que digamos era o momento de avaliação do trabalho. A gente conseguiu 2 vitórias no Mineiro, uma derrota em casa no Brasileiro e agora esse empate contra o Mirassol. Já dá para concluir, assim, digamos, se houve um vestibular que o Tite foi reprovado? Foi reprovado e não é sobre os resultados, né, Caramujo? Nesse momento, eu repito, se o Cruzeiro tivesse demonstrando alguma evolução em campo, alguma evolução tática, a gente pudesse enxergar padrões que ali na frente poderiam funcionar, mas de repente o resultado não estivesse vindo agora, ok, eu acho que o torcedor estaria cobrando muito, estaria nos xingando aqui, porque provavelmente a gente estaria defendendo esse trabalho. Gente, dá para enxergar, tem alguma coisa aqui, tá evoluindo, mas a gente não enxerga nada, assim, é um trabalho que tá estagnado. O Cruzeiro repete os mesmos erros o tempo inteiro, é uma equipe que não sabe se defender coletivamente e que vive de lampejos no seu ataque. Por isso é um parto pro Cruzeiro fazer um gol e sofre gol o tempo inteiro em todas as partidas, né? Só não sofreu gol pro América Mineiro e, assim, aquele jogo aconteceu num contexto muito específico e o gol cedo muda tudo ali. E o Cássio salvou de novo, né? Sempre, pelo menos né? 2 boas defesas do Cássio. E, aliás, que bom que começou bem a temporada, né? É uns do que se salvam individualmente, porque se não fosse isso, a situação estaria muito pior. Não seria só um 4-0, não. Seria A única coisa boa foi um ponto milagroso. Esse ponto aí é milagre. A fala eloquente do Fábio Maceridiano no final ali, nós vamos conseguir, precisamos dessa semana de carnaval aí e tudo mais. Convenceu alguém? De forma alguma, né? O campo não tá convencendo, né? Que é o principal. E já tem um tempo aí que o pessoal tá trabalhando, né? Então,
E o principal, Caramujo, o Cruzeiro escolheu colocar os jogadores, os titulares. Num primeiro momento, ok, né? Porque estava caminhando para uma eliminação no Campeonato Mineiro, mas se fosse um departamento de futebol, ele tem que ter a competência para fazer um cálculo. Esse cálculo não tem que vir da gente, né? Ó, se a gente jogar aqui todas essas partidas, a gente vai chegar em determinado jogo e vai sentir muito. E aí? O que vamos fazer? O que é mais importante? Classificar no Campeonato Mineiro ou começar bem um Campeonato Brasileiro que a gente sabe que é muito difícil? Que todo ponto que você perde é difícil de recuperar. Não é todo dia que você vai chegar e engatar uma sequência de 6, 7 jogos, 8, 9 sem perder, e em 20, em 21 pontos você vai fazer 15, em 30 você vai fazer 21, 22. Não é sempre isso, né? Então a gente começa com 9 e tem 1 de 9 pontos disputados. Então foi um erro de planejamento, né? Tá mais do que claro, e era para, não vamos conseguir. E aí? Precisamos comunicar isso. O time começou mal, perdeu jogos que não podia perder, vai ser eliminado do Campeonato Mineiro, mas vai estar bem para o Campeonato Brasileiro, que é o principal. E a escolha foi outra, né? E ainda chega na última rodada do Mineiro precisando de resultado. Vai ter que ir com o time titular de novo, sábado lá, em Patos de Minas. Né? E a gente viu vários jogadores ontem tendo de fato uma queda de produção. Assim, o Gerson, por exemplo, eu acho que foi o mais claro ali, que não tinha uma condição física tão boa, tava jogando, tava tocando de lado, né? Tava ali cumprindo. E aí entra um pouco também na questão das escolhas, né? Porque o Arroio ficou fora, porque era um caso de desgaste mais acentuado, a gente entende plenamente. Mas não era o caso de talvez ter iniciado com uma ou outra peça diferente, Caio? Era o caso, né? Mas talvez isso teria que ser feito contra o América. Agora, olhando o que foi feito pela comissão técnica, de fato, o Cruzeiro poderia ter começado com algumas peças diferentes. E aí, outra questão que incomoda na coletiva, né? O Tite, de novo, falando de jogador que foi bem, o jogador não foi bem. Matheus Henrique entrou mal no jogo. Mais um jogo ruim do Matheus Henrique no ano. Lucas Silva entrou mal também, Sinisterra muito mal. Eu não vou falar de Willy e Kenji, porque esses entraram mais pra reta final, nem tem como a gente avaliar. Mas o Tite, mais uma vez, assim como foi no caso do João Marcelo, falando de desempenho de jogador de uma forma errônea, porque o campo tá mostrando outra coisa, né? Isso preocupa demais. E de novo, o Tite erra sistematicamente em leitura de jogo, né? Porque, mais uma vez, teve aquela questão de preferir acionar um volante para tentar mudar o jogo. O Lucas Silva não tem essa capacidade de mudar o jogo. O Lucas Silva não é o cara para entregar assistência, não é o cara para entregar gol. Ele não tem essa capacidade. Escolhe também trocar a lateral, sendo que tinha outras opções do banco. Quem poderia ter sido acionado muito antes, né? E ele só reforça isso na coletiva. E só para fechar sobre o Fábio, né? Essa afirmação dele de que as coisas vão mudar. A primeira impressão do trabalho dele já é péssima, né? Muito ruim. E olha que a gente ainda estava tentando pensar que lá no Flamengo talvez não tenha passado tanto por ele os problemas que o Flamengo teve. Mas, de fato, no Cruzeiro a gente tem visto uma outra história. E essa coisa de fazer tudo por resultado dentro do Campeonato Mineiro me preocupa demais, porque você citou o Gerson, né? O Cruzeiro está expondo a sua principal contratação. O Gerson ontem estava se arrastando dentro de campo e por questão física. Um jogo ruim do Gerson foi, mas por questão física. Então até o principal reforço da temporada está sendo exposto a esse planejamento, se é que dá para se chamar de planejamento da comissão técnica. A gente não confia no elenco que ele tem em mãos, gente. Porque a gente não tá falando aqui de colocar os garotos em campo. E, aliás, o Caramujo, ele começa a coletiva falando algo que você disse aqui que não pode ser usado como desculpa. Que ele fala dos primeiros jogos, né, em que ele foi com os garotos. O Cruzeiro ganha um e perde o outro, né, deixou 3 pontos pelo caminho. Não foi por isso que o Cruzeiro se colocou nessa situação. Foi, por exemplo, pela derrota em casa contra o Democrata, com um time em campo que é mais do que capaz de vencer o Democrata. Deveria ser. E não eram os titulares. Você tinha um ou outro ali titular, mas em linhas gerais era o time reserva do Cruzeiro.
ele não confia nesse time, né? Muito claramente, porque se ele não pode colocar esse time, ou pelo menos mesclar esse time com alguns titulares para jogar contra o América, para jogar contra o Betim, vamos ver como vai ser contra o RT. Eu acho que não tem a menor condição, tá, do Cruzeiro jogar com esses atletas aí que jogaram contra o Mirassol. Assim, não acho que eles vão entregar, porque fisicamente não estão conseguindo entregar. E aí a gente tem jogadores que são bons, que têm feito uma boa temporada, mas que, assim, se fisicamente eles não estiverem bem, não vai adiantar. E assim, eu acho que todos lembramos quando o Tite foi contratado, né, que uma das principais resistências da torcida do Cruzeiro é lá vem o retranqueiro Tite. E quando a gente olha para o Cruzeiro assim, não são apenas os números, né, pior defesa do brasileiro, mas se olha para o time do Cruzeiro em campo, a gente não sabe como se defender. Os jogadores do Cruzeiro, eles não sabem o que devem fazer para se defender. Na construção dos gols, das outras chances claras que o Mirassol teve, você vê que o Fabrício Bruno pensa uma coisa, o João Marcelo tá pensando outra, o William, agora o Fagner, tá pensando outra, o Kaique tá lá se desdobrando na marcação, mas ontem também não fez um grande jogo. Os volantes afundam demais, os pontas voltam de menos, aí a gente fica com aquele bloco, né? Tem 6 jogadores para defender e 4 para atacar. E às vezes volta um a mais, só que o Cruzeiro ele simplesmente é um time que não tem estrutura defensiva. Defesa é sistema, gente. O Cruzeiro teve uma melhor defesa de campeonato brasileiro jogando com os craques Neres e Castan no miolo de zaga, Rafael Cabral no gol. E aquilo ali, eu não tô pedindo a volta do Pepa não, tá? O careca português que eu gostaria de ver no Cruzeiro é outro. Mas o Pepa conseguiu organizar uma defesa com jogadores extremamente limitados. Você olha pro Cruzeiro hoje, você vai falar que o João Marcelo, ele tá numa fase ruim. Tá, mas ele não é um jogador pior que o Castan ou que o Neres. Inclusive ele era até reserva naquele time e ganhou a posição depois. Você vai falar que o Fabrício Bruno é pior que eles, que o Vidalba é pior que eles? Não é. Então, assim, não é só o miolo de zaga. Mas ontem a gente teve, mais uma vez, o Fabrício Bruno fazendo um jogo lastimável. E você vê que é uma coisa assim, cara, é sistêmico. O Cruzeiro não sabe a forma como deve se comportar. Eu devo marcar individualmente, eu marco por zona, eu pressiono, eu fico, eu seguro. E teve gente mandando ontem, até lá no 6-1, assim, a estratégia do Tite de baixar linhas. O Tite não baixou linha. O Cruzeiro ele foi empurrado para o seu campo pelo Mirassol. A gente não conseguia acertar 3 passes ali para sair jogando. Então dava aquela impressão de que, nossa, o Cruzeiro recuou para esperar um contra-ataque. Como a gente acha um gol com o Wanderson, e a palavra é essa, tá? A gente acha um gol, porque é o Matheus Pereira fazendo um desarme, o Christian com um passe muito rápido ali, o Romero fazendo uma jogada de Matheus Pereira, né? Conduzindo, dando passe no momento preciso. E o Wanderson, gente, nós desperdiçamos um gol do Wanderson. Um evento raríssimo, que é gol do Wanderson, ele marcou o gol. E se vocês olharem a postura do zagueiro do Mirassol, todo zagueiro naquele lance fecha o bate. O zagueiro do Mirassol não fechou por um motivo muito simples. É o Wanderson, ele não vai chutar. Ele vai tentar cortar para dentro, ele vai tentar me driblar. A hora que o Wanderson chutou, o zagueiro não entendeu, o Walter não entendeu, a gente não entendeu, a rede balançou e a gente falou, mas pode fazer gol o Wanderson? Pode. Aparentemente pode. Beleza. Você tem 1-0 no placar nesse jogo, é hora de organizar. Não teve a pausinha para a hidratação, agora uma regra. Gente, organiza e fala assim, rapaziada, nós estamos fisicamente moído. Sim, estão. O Cruzeiro está fisicamente desgastado. A gente pode falar se é culpa da preparação física ou só da sequência, mas o Cruzeiro está fisicamente moído? Tá. Então a gente vai segurar a onda agora, essa reta final de primeiro tempo, baixar. No intervalo, quem tiver morto a gente tira, coloca outros jogadores e a gente não pode tomar gol. Não pode tomar gol nesse resto de primeiro tempo. E assim, a forma como o Mirassol faz o gol, não é só que... Gente, o cara finalizou uma vez, o Cássio defendeu. Aí no rebote, o Cássio defende de novo, a bola ultrapassou a linha, nenhuma polêmica de arbitragem no lance, mas é a mesma jogada que tinha acontecido no primeiro minuto. O jogador finaliza, o Cássio defende, a bola volta. Quer dizer, além dos nossos jogadores marcarem mal quando vem o cruzamento, eles não estão atentos ao rebote. Então, assim, o nosso sistema defensivo, ele tem as culpas coletivas, ele tem a culpa de cada jogador ali, e tem a questão do técnico. Assim como a Rafa falou, eu não consigo olhar para esse time do Cruzeiro e falar, a gente está evoluindo. Não está evoluindo. O Cruzeiro, ele está estagnado. Ele pode conseguir uma vitóriazinha no Campeonato Mineiro, e eu espero que consiga no final de semana para classificar, inclusive, contra o RT. Não acho que o Tite vai ser mandado embora de agora até sábado. Aí eu acho que ele vai concluir a fase classificatória do Mineiro. O que não dá é para esse tipo de coisa mascarar o que tem sido feito no Brasileirão.
A gente jogou contra 4 times de Série A. O Atlético Mineiro, né, no estadual, e 3 partidas do Brasileiro. O Coritiba, que é um postulante ao rebaixamento, um time que vai brigar embaixo. O Botafogo, absolutamente desorganizado. E a gente enfrentou o Mirassol, o primeiro adversário forte. Então, a nossa chateação aqui, ela não é empatar com o Mirassol. É da forma que foi a sequência de jogos sem ver evolução. E aí eu te pergunto, Caio, dá para esboçar alguma coisa assim, uma magia? Se o Cruzeiro faz 5-0 na URT, sábado, muda a sua percepção de alguma forma do trabalho? Não muda. Eu tenho a sensação de que vai ser a mesma questão que ocorreu, por exemplo, contra o Betim, né? Do Cruzeiro conseguir vencer o Betim na sequência dentro do Brasileirão, que é a competição que mais importa, já mostrar que não está preparado para fazer uma boa temporada. Agora aconteceu o mesmo, né? O Cruzeiro venceu o América e aí contra o Mirassol já mostrou que não está preparado para fazer um bom ano. Acho que vai acontecer a mesma coisa. Para mim o Cruzeiro vai vencer o RT, mas aí na sequência mesmo, tendo aí um tempo bom para trabalhar depois lá do jogo em Patos de Minas, o Cruzeiro contra o Corinthians já tende a mostrar os mesmos problemas. Eles estão evidentes e não são corrigidos, né? E tá todo mundo muito perdido. Porque o Tite, aí você pode até me corrigir se eu errar o tempo. Eu me lembro que em uma coletiva, e se eu não me engano foi depois do jogo contra o Betim, o Tite meio que admite um erro de não ter dado ritmo aos titulares, certo? Depois do jogo contra o Betim. E aí ele acaba dando esse maior ritmo. E eu acho que até de uma forma irresponsável. E aí, depois disso, de alguns jogos, ele, ao lado do preparador físico, meio que admite um erro de ter desgastado, de ter exposto tanto seus atletas. Mas, gente, lá atrás você não constatou que o problema era a falta de ritmo, agora o problema já é o desgaste. Excesso de ritmo. Pois é. Então, assim, é uma crise de identidade absurda dentro dessa comissão técnica que passa para o grupo de jogadores, que passa para o campo. E não dá pra gente fugir desse ponto também que os próprios jogadores não conseguem ver uma figura de liderança dentro dessa comissão técnica. Quando a gente vê, por exemplo, um Caio Jorge falando tanto do Matheus Bach na parte tática, imagens que incomodam muito do Matheus Bach em alguns momentos tomando a frente do Tite, fica muito claro que não há o norte, né? Porque, assim, pra mim, não é um problema o filho ser auxiliar técnico. Vou usar até o exemplo do Dorival Júnior, tá? Dorival tem aí já há algum tempo Lucas Silvestre, seu filho, como auxiliar técnico. Mas alguém tem dúvida de que o Dorival Júnior é o técnico do Corinthians? Os jogadores têm esse tipo de dúvida? Não tem, porque o Dorival consegue assumir muito bem o posto. Agora, o Tite cada vez mais passa a impressão de que, depois desse tempo sabático, ele tá mais disposto a fazer com que o seu filho tenha um trampolim na carreira do que propriamente se provar como um técnico de alto nível. É a minha impressão, é a sensação que o Tite deixa. E aí ele poderia ter deixado isso mais claro para a diretoria do Cruzeiro. Olha, agora o meu objetivo é fazer do meu filho um treinador, um protagonista. Porque aí o Cruzeiro poderia muito bem rever o fato de ter fechado com o Tite. E aí, assim, se a gente tá vendo hoje no Cruzeiro um Matheus Bach sendo testado como treinador, pelo amor de Deus, né? O Cruzeiro é muito grande, esse projeto é muito grande para contar aí com um auxiliar técnico que tá querendo se fazer treinador no Cruzeiro e que não tem o menor preparo para isso, nem emocional. Ele já mostrou até inúmeras vezes com o próprio Tite. Ele pode vir a ser um grande treinador, mas o Cruzeiro não pode ser usado para isso. Então, não tem o norte. O Cruzeiro não tem estratégia, não tem identidade, não tem liderança, não tem um técnico para além da nomenclatura, tem um auxiliar técnico que mais parece técnico do que o que é nomeado, que é o Tite. A gente vai acreditar no quê? Tem como acreditar em um Cruzeiro campeão no fim do ano desse jeito? Para mim, definitivamente, não tem como. Fala aí, galera. Gostou desse vídeo? Então, compartilhe, comente, curta também e espalhe para geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto? Vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro.
Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!